A paz do Senhor para você, querida família. Vamos outra vez juntos meditarmos na palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto na palavra de Deus, Marcos capítulo 1 e 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Eu quero já de todo o coração agradecer a todos que têm diariamente nos acompanhado. Quero pedir que você se inscreva no canal. Eu percebo que tem muita gente que tem visualizado o nosso conteúdo. Eu vejo o número de pessoas que têm visualizado e eu vejo poucos inscritos. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, se inscreva. Deixe o seu like que você vai ajudar muito esse canal, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Eu agradeço de coração. Você que está chegando agora aqui no canal, faça isso também. Fazendo isso, você vai estar contribuindo para que esse conteúdo vá a outras pessoas depois de nós, tá bom? Muito obrigado de coração. Meus queridos, como todos sabem, nós estamos falando diariamente sobre o discipulado cristão. E nós estamos falando exatamente naquele ponto onde a Bíblia diz que nós devemos seguir os passos de Cristo, que o discipulado tem por objetivo pôr na mente do discípulo a necessidade de aprender sobre Jesus e também comportar-se como ele e seguir a ele. E no vídeo de ontem nós terminamos falando pelo menos 2 vídeos, anterior a esse que nós estamos entregando para os queridos. Nós falamos que Jesus ele teve um exemplo no trabalho, foi um homem de trabalho, tanto no nível espiritual como também no nível material, no âmbito material e no âmbito espiritual. E a gente está mostrando que os passos que Jesus deu, se dados por nós, prova de que nós estamos seguindo a Ele passo a passo. É claro que não é um seguir literal, mas praticando, procedendo como Ele procedeu. Assim nós estamos provando que somos seguidores dele. E nesta oportunidade, neste vídeo, nós vamos mostrar alguns passos que Jesus ele deu quando aqui estava e que nós precisamos seguir esses passos. No próprio texto que a gente leu em Marcos 1:35, diz que Jesus, ele acordou muito cedo, ainda o dia não havia amanhecido completamente, e ele foi orar. Então Jesus, ele nos dá um exemplo de oração. E se nós queremos seguir a Jesus, também precisamos ter uma prática de oração. A gente leu em Marcos 1:35. Quando a gente vai para Marcos, capítulo ainda, o Evangelho de Lucas, melhor dizendo, capítulo de número 5 e versículo 16, Lucas também escreve sobre a prática da oração de Jesus. 5:16 diz assim: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Lucas ainda 6:12 está escrito o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. A gente ainda pode ler Lucas no seu capítulo de número 9 e o versículo de número 18 nos diz: e aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os seus discípulos e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Aí a gente volta para o capítulo 3 do livro de Lucas e a gente volta propositalmente, não é? Versículo 21, 3 e 21 de Lucas diz: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo ele batizado também, e sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Você percebe que Jesus, ele era um ser que dava prioridade à oração. Em todos os textos que a gente leu aqui com os senhores,
Jesus ele estava orando, ele tinha prioridade, ele tinha tempo para a oração. E em quase todos esses momentos, quase que absoluto, às vezes Jesus estava acompanhado dos seus discípulos. Se nós, como discípulos de Cristo, queremos que a bênção de Deus nos acompanhe, a gente precisa ter a prática de oração. Jesus, cada momento que Jesus orou, ele orou com um objetivo. E após a sua oração, algo novo acontecia no ministério de Cristo. Os discípulos, os primeiros discípulos que depois vieram ser chamados de apóstolos, que são os 12 primeiros, eles deram continuidade à oração. E eles foram usados poderosamente por Deus, porque eles também tinham prática da oração. É tanto que no capítulo 6 do livro de Atos, depois que a igreja crescia e crescia, tinha problemas para ser resolvido, aconselhamento e etc., eles não podiam resolver todos os problemas como visita, levar santa ceia, aqueles crentes que já eram batizados, constituíram ali um grupo de diáconos para auxiliar nesse trabalho, e eles continuaram na leitura da palavra, na ministração da palavra e na oração. Então, a oração, ela deve ser algo constante na vida dos discípulos de Cristo. Então, Jesus era um homem que dedicava a sua vida à oração. E se nós somos discípulos do Senhor, nós também devemos ter essa prática. Bem, Jesus foi um homem humilde de espírito. No capítulo de número 13 do Evangelho de João e o versículo de número 14, nós encontramos o seguinte sobre a humildade de Jesus. 13 e 14 do Evangelho de João. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Aí a gente ainda encontra em Lucas 22 e 27. Lucas 22 e 27. Está escrito o seguinte: pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Jesus ele está mostrando aos discípulos o tamanho da humildade que ele tinha, a profundidade da sua humildade. Primeiro, no texto que a gente leu em João, a gente encontra, capítulo 13, Jesus lavando os pés dos discípulos. Quem era que lavava os pés naquele momento? Eram os servos. Os viajantes chegavam e iam para a cerimônia, então tinha aqueles servos que estavam instruídos para lavar os pés dos viajantes, das pessoas importantes. Jesus lavou. Ele disse, eu estou dando um exemplo para vocês fazerem como eu faço também. No segundo texto, em Lucas 22, 27, Jesus ele está ali como Senhor e Mestre. Mas ele faz uma cena que os discípulos ficam olhando para ele. Aí Jesus pergunta, quem é maior? É quem senta à mesa? Não é o Mestre? Não é o Senhor? Eles disseram sim. Mas eu estou no meio de vós como servo. E ele disse, e volta a dizer, ele disse, eu faço isso para que vocês façam também. Uma das coisas que o verdadeiro discípulo de Cristo, ele aprende e põe isso em prática seguindo o seu mestre, é viver uma vida de humildade. Há um texto bíblico que diz que Deus, ele exalta os humildes e abate os exaltados. Então, para Jesus, na ótica divina, o maior não é aquele que se considera maior, mas o maior é aquele que se considera menor. É a inversão, foi o que Jesus mostrou ali. Naqueles dois cenários, naquelas duas cenas, juntamente com os seus discípulos. Mas Jesus foi um homem também de santificação. Jesus foi um homem que viveu uma vida de santificação. No Evangelho de João 10 e 36, a gente lê o seguinte, 10 e 36.
de São João está escrito: aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis blasfêmias? Porque disse, sou filho de Deus. A primeira parte desse versículo, Jesus está aqui combatendo os fariseus, os inimigos de Jesus, porque Jesus sofreu muita perseguição. E ele diz assim: olha, a quem o Pai santificou, vocês dizem que ele está blasfemando porque falam essas palavras, eles não concordavam com as palavras de Jesus. Aí Jesus diz: vocês chamam as minhas palavras de blasfêmias a quem o Pai santificou? Ou seja, esse texto mostra que Jesus, ele seguiu uma vida de santificação. Ainda em 17 e 19 do Evangelho de João, nós encontramos o seguinte, João 17 e 19: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Observe bem, Jesus, nesse capítulo 17, ele estava perto de ir para o Calvário e ele estava orando a Deus para que Deus guardasse a sua igreja, guardasse os seus discípulos. E ele diz para o Pai na sua oração: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, os seguidores de Cristo, uma das coisas que ele segue, de fato, prova que segue ao seu mestre, é a santificação. Viver uma vida pura diante do Senhor, uma vida sem pecado, uma vida sem imundície, isso em todos os sentidos, isso tem a ver com seus olhares, suas amizades, suas palavras, suas práticas, sua conduta, seus costumes, seus usos, uma vida de santificação. Se nós estamos dando esses passos, apresentados aqui como os passos que Jesus deu, provamos não só para o Senhor, a quem nós servimos, queridos, mas para o mundo também, que nós estamos seguindo os passos do meu Senhor, do seu Senhor, do nosso Senhor. Então, que pessoas somos nós agora? Somos de fato discípulos do Senhor? Pensemos nisso, não é? Vamos analisar. Aqui nós vamos concluir por agora, mas amanhã nós vamos dar continuidade ainda, tá certo? Falando sobre o discipulado cristão. Eu vou agora, nesse momento, orar por você, por toda a sua família. Se você puder aí orar comigo, ore também. E com certeza o Senhor Deus vai visitar você aonde você estiver. Oremos. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos. Nesse momento, Deus, te agradeço poder ter falado a tua palavra, Senhor, a tantos que nesse momento estão ouvindo e ainda ouvirão. Meu Deus, na manhã desse dia, eu quero te pedir, Senhor, que abençoe a vida de todos os teus servos, os amigos, Senhor, a todos aqueles que estão, meu Deus, acompanhando este ensino, Senhor. Ajuda as famílias, ajuda, Senhor, aqueles que estão em luto. Deus, aqueles que estão saindo do seu lar para o trabalho neste momento. Ajuda, dá um dia próspero, Senhor. Aqueles que estão voltando do trabalho, trabalhar a noite inteira, dá-lhes um sono reparador, Senhor. Os caminhoneiros, os taxistas, os do trem, do metrô, que estão no avião, profissionais da saúde, da segurança, meu Deus, todos aqueles, meu Deus, que estão labutando, concede a tua bondade e misericórdia. Aqueles que estão vivendo um momento de perturbação na família, no trabalho, entra com calma, entra com paz, entra com controle, Senhor. Meu Deus, abençoa nossas famílias, abençoa a nossa igreja, a nossa liderança, Senhor. Ajuda a tua igreja nesta cidade, neste país e no mundo. Os missionários, as igrejas que eles estão cuidando, estenda a tua mão, prospera a vida dos teus filhos. Meu querido Pai, eu te peço tudo isso no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e família. Até o próximo, se Deus quiser.